noite, boa tarde. Estamos começando aqui uma revisão de história para o nono ano, certo? E eu quero ver com vocês aqui a possibilidade de fazer uma boa prova, né, gente, na segunda-feira, certo? Então, o conteúdo aqui hoje que a gente vai ver é o capítulo 11, 12 e 13, certo? O primeiro ponto que eu quero que vocês vejam aqui, que vocês olhem para examinar, é sobre essas zonas de influência aqui nessa primeira parte, na página 135. As zonas de influência, né? A polarização entre os Estados Unidos e a Rússia envolveu praticamente todo o planeta. Os governos de países se alinhavam a uma ou outra potência, configurando as chamadas zonas de influência. Então existiam as regiões específicas que a Rússia queria atuar, que os Estados Unidos queria atuar. Então você vai examinar esse termo aí, né? Que é as zonas de influência, que são justamente as regiões. Eu não vou pedir nomes, né? Nomes na prova, nomes dos países, influência da Rússia, os países de influência americana. Eu apenas quero que você entenda que existia, né, essas zonas de influência. A prova será demarcada as questões, né, na segunda-feira, dia 22 de setembro de 2022, aqui em Pacaju, certo? Então, outro ponto que eu quero que vocês analisem é sobre essa questão aqui, ó, República Popular da China. Sobre a República Popular da China, gente, olha, tem aqui um pontozinho. Deixa eu só encontrar aqui. A Guerra Fria, o bem-estar. Às vezes, quando você não está procurando, você encontra rápido, né? Então, em maio de 1968, acho que vai ser preciso dar uma pausa aqui, rapaz, para eu poder encontrar isso. Vou dar uma pausa aqui. Deixa eu só dar uma pausa, porque realmente o ponto estava longe, gente. Olhando era a página que estava 140, certo? Então, o ponto aqui é República Popular da China, certo? Olha, vou ler aqui essa primeira parte aqui para você ver, né? Em 1911, um movimento nacionalista depôs o imperador da China e proclamou a república. Ao mesmo tempo, vários grupos iniciaram uma guerra civil pelo poder. Em 1911, o movimento nacionalista depôs o imperador chinês, né? Aí a China ficou sem imperador e vários grupos depois começou a fazer uma guerra entre eles mesmos para tentar tomar o poder, certo? O movimento revolucionário de inspiração socialista, liderado por Mao Tse-tung, foi um dos movimentos, né? Iniciou uma guerra civil e tal, e foi justamente esse movimento que ganhou, né? E que ficou com o poder na China, e até hoje a China é um país socialista, mesmo que tenha traços capitalistas, né? O sistema capitalista seja presente, mas a China, ela em si, ela é um sistema socialista. Esse movimento revolucionário derrotou o governo capitalista e chegou ao poder, apoiado pelos camponeses, estabelecendo a República Popular da China em 1949. Certo? Quando foi criada essa República Popular da China? 1949. O novo governo estabilizou a atividade industrial, confiscou as terras e propriedades de parte dos bens dos camponeses de classe média e formou fazendas coletivas nas quais os camponeses mantinham apenas a propriedade sobre animais, objetos, pessoas e familiares. Né? Então, o sistema capitalista ele foi derrotado na China nessa época. Nós sabemos que o sistema capitalista hoje ele é muito forte, né? Dentro da China hoje ele é muito forte. Inclusive a cidade de Xangai, né, tem um poder muito forte com o capitalismo. O capitalismo é que leva a riqueza para a China. Apesar da China ser um país socialista, como isso existe, é uma longa história, né? A parte que pega a parte da geografia. Outro dia, outra aula, talvez eu possa dar um esclarecimento melhor para vocês sobre essa questão, né? Outro ponto aqui que eu quero que vocês analisem, gente, esse ponto aqui, ó, que fala sobre a União Soviética, quando declarou apoio à Tropa do Norte. A ONU, em 1945, condenou a invasão e enviou tropas para o Sul, né?
juntamente com os Estados Unidos. A aproximação das tropas dos Estados Unidos na fronteira da China arrastou também a jovem República Chinesa para o conflito, reforçando o Bloco do Norte, apoiado pelos soviéticos também, né? A guerra só terminou em 1953, com a assinatura do armistício e a divisão do país, certo? Então nós estamos falando de que a Guerra da Coreia, gente. A Guerra da Coreia aconteceu em 1950, 1953, né? Deixa eu chegar lá. Guerra do Vietnã, eu estou falando da Guerra da Coreia, tá aqui, ó, a Guerra da Coreia, certo? Então você vai analisar isso na página 141, a Guerra da Coreia, certo? Olha, aqui a União Soviética declarou apoio às tropas do Norte, a ONU, criada em 1945, condenou a invasão e enviou as tropas para a região, formadas principalmente por soldados norte-americanos. Eu estou lendo aqui certinho o texto, ó. A aproximação das tropas dos Estados Unidos na fronteira com a China arrastou parte dos jovens parte da jovem república criada na China, né, República Popular Chinesa, para a guerra. E a guerra terminou com a divisão das duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul, tem aqui embaixo, né, em 1953. Nós estamos falando agora também na parte que fala da crise dos mísseis, né? Que isso aqui eu não vou falar sobre a guerra do Vietnã, que foi a guerra também dentro da Guerra Fria. Foi um momento de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, mas que propriamente a guerra aconteceu dentro do Vietnã, mas teve o auxílio americano, teve o auxílio russo, certo? Que essa guerra vai se estender por muito tempo, mais de uma década de guerra, e o mundo inteiro vai ficar pedindo paz, né? Paz na região, e os Estados Unidos vai ter que se submeter a se retirar da região, dando a entender que ele perdeu a guerra, né? Mas os Estados Unidos se retirou para não matar tantos soldados, porque já tinha morrido muitos soldados americanos. Então nós temos aqui, ó, a crise dos mísseis. Professor, e o que foi a crise dos mísseis? Está aqui, ó. O governo dos Estados Unidos, só para você ter uma ideia aqui, ó, antes como é que era Cuba lá, ó. Desde 1898, quando a Cuba se tornou independente da Espanha, até 1959, quando era governada pelo ditador Fulgêncio Batista, um governo cubano, sempre aliado aos Estados Unidos, a economia do país era baseada na agroindústria da açúcar, essa coisa era totalmente dependente das importações idas para os Estados Unidos. Quando foi em 1959, teve um movimento que Che Guevara e esse tal de Fidel Castro fizeram um movimento socialista lá e deram o golpe, expulsaram o Fulgêncio Batista, né, e fundaram um sistema socialista lá, e Cuba se desligou totalmente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos implantou um embargo econômico contra a Cuba, que só terminou agora, em 1914, né? Barack Obama, se eu não me engano, foi Barack Obama que tirou, né? Claro, né? Barack Obama era o governo na época. Barack Obama, isso mesmo, Barack Obama. Trump foi até ano atrasado, né? Isso mesmo, Barack Obama. Isso. Então, Cuba se tornou socialista. Teve um momento em que a tensão foi muito grande entre os Estados Unidos e a Cuba, né? Que teve a história dos mísseis, que os Estados Unidos deixavam lá armados os mísseis rumo a Cuba, né? Cuba também deixava os mísseis armados rumo aos Estados Unidos, que esse momento, né, ficou conhecido como crise dos mísseis, né? Crise dos mísseis aqui, ó, a crise dos mísseis. O evento conhecido. O governo norte-americano reagiu decretando bloqueio naval a Cuba, exigindo a retirada imediata dos mísseis do país, né? O evento conhecido como crise dos mísseis criou um clima de tensão internacional. A história dos mísseis aí, os Estados Unidos também tinha armas apontadas para o rumo de Cuba também. Cuba, armas apontadas para o rumo dos Estados Unidos. Importante a gente saber disso. Outro ponto aqui que a gente tem que saber é a questão da libertação da Palestina, não, do sionismo. Nós vamos já para o outro capítulo que fala da questão judaica, né? O que foi o sionismo, cara? A Palestina, gente, ela foi criada onde o local, a Palestina foi o local onde se desenvolveu os judeus, né? Se estabeleceram desde a antiguidade. No século I a.C.,
Ao ser conquistada por Roma, a Palestina recebeu o nome de Judéia. Os judeus organizaram uma grande revolta contra o domínio romano, que foi reprimida, totalmente reprimida. O governo romano era muito poderoso. Depois disso, a maior parte dos judeus ficou refugiada em vários territórios do mundo, né, daquela região ali da Europa e tal, mantendo, porém, sua identidade cultural, sempre preservando. Nos séculos seguintes, muitos se fixaram na Europa Oriental, Europa Central, mas as perseguições contra eles eram constantes. Foi ali que nasceu a ideia, no final do século XIX, um movimento político chamado como sionismo, né, que era da palavra Sion, uma colina situada em Jerusalém, que defendia a reunião dos judeus de todo o mundo em um Estado judaico soberano, reconhecido pela ONU, reconhecido pelo mundo inteiro, pelos países do mundo inteiro, que ele pudesse comercializar com o mundo, que o judeu pudesse ter a sua identidade enraizada em um território fixado, morando, explorando, colonizando aquele local dele próprio, né? Então é isso aí, o sionismo. Outro ponto que eu quero que você saiba, gente, é a criação do Estado de Israel, macho, olha. Aqui a criação do Estado de Israel. Olha aqui o ponto. No final da Segunda Guerra Mundial, o mundo tomou conhecimento do massacre que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Que foi o Holocausto, né? Feito, ordenado por Hitler. Além disso, a população judaica que havia sobrevivido ao Holocausto, em geral, sem recursos, pobres, desempregados, pessoas que não tinham nenhuma condição, era visto como um cargo muito pesado pelos países europeus. Os países europeus olhavam para ali, rapaz, isso aí eu não vou resolver esse problema. Então, quem tomou essa responsabilidade mais na frente foi a ONU, juntamente com os Estados Unidos, né? Quando foi em 1948, foi criado, né, pela ONU dos Estados Unidos o Estado de Israel. Então esses israelitas, esses judeus, né, que estavam espalhados no mundo inteiro, começaram a ir para voltar para a sua terra, de onde eles diziam ter vindo, né, que é descendência de Abraão e tal e tal. Quando eles voltaram, os palestinos já estavam morando lá, porque desde o século VI depois de Cristo, Maomé tinha aparecido, né, um profeta árabe da religião muçulmana, fundou uma nova religião chamada islamismo, né, que é Islã, né, que significa Deus, Alá, uma coisa assim. Eles já estavam lá. O templo de Salomão, que tinha sido construído, que foi derrubado pelos babilônios, foi também derrubado pelos judeus, pelos romanos. Eles estavam só o terreno lá, eles fizeram um templo para eles, né? Os muçulmanos, né? Também descendentes de Abraão. Fizeram um templo para eles lá e ficaram lá. Quando os judeus chegaram, em 1948, já estava muito palestino lá há mais de 1000 anos. E os judeus começaram a reclamar pelo direito de posse, né, do terreno, né, da terra, da cidade santa, Jerusalém, que também estava sendo habitada por palestinos, né? Então isso é mais ou menos a origem da tensão deles lá. Outro ponto que eu quero que você saiba já é a parte lá do outro capítulo, gente. É o terceiro capítulo. No caso é o capítulo, vamos lá, a independência dos países africanos. Já é a parte que fala do pan-africanismo, é isso? Anti-escravismo, anti-europeísmo, pan-africanismo. Do pan-africanismo, olha aqui o que é pan-africanismo. Cadê, Senhor dos céus e da terra? O pan-africanismo foi um movimento. Olha aqui o que é pan-africanismo, macho. O pan-africanismo foi o primeiro a assumir esse papel. Que papel? O papel de meter o rei mesmo e procurar a independência dos países africanos. Professor, você já mudou totalmente de assunto. O que é que você está falando mesmo? Gente, a África foi um continente composto por vários países explorados durante séculos e séculos pelos países europeus, principalmente na época da colonização, das grandes navegações, como também no período, uns 100 anos, 200 anos depois desse tempo aí, o novo período de colonização, o novo sistema de colonização, que a gente chama de neocolonialismo ou imperialismo, né? Neoimperialismo, uma coisa assim. Que era a exploração do trabalho, a exploração do mercado consumidor, a exploração dos recursos naturais,
certo? Que a Espanha, que a Holanda, que a Bélgica, a Itália, a França, a Inglaterra, a Espanha, esses países se propuseram a fazer. Chegar na África, dominar, mandar e por muito tempo ficar lá sendo o bichão, como diz o ditado, né? Os bichões, né? E eles ficaram, e aos poucos, durante a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram aos poucos promover a libertação desse povo, né? Deixar esse povo se libertar. Primeiro, porque eles não davam conta de resolver o problema de conter as guerras. Segundo, porque a própria filosofia que eles tinham de liberdade dentro da Europa também tinha que ampliar a liberdade para os países que eles dominavam. Então não adiantava defender uma coisa na Europa, enquanto na África defendia outra. Defendia a liberdade na Europa e defendia a prisão, a exploração do trabalho, a humilhação feita contra o negro na África, né? Então foi esse o motivo. Lá e foi feito vários movimentos. Um dos movimentos foi esse pan-africanismo. Esse pan-africanismo foi um movimento criado, né, no início do século XX por intelectuais negros das Antilhas, dos Estados Unidos. Um movimento que pregava a solidariedade dos oprimidos pela segregação racial nessa região, né? Outro ponto que você deve saber é sobre esse ponto aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. É preciso dar aqui a pausa de novo. Eu vou dar logo a pausa antes de... Tá aqui, ó. A independência da Angola. Na Angola, a luta pela independência foi travada por três grupos: o Movimento Popular pela Libertação da Angola, a Frente Nacional de Libertação da Angola, a União Nacional pela Independência Total da Angola. Então isso deu origem à independência e a instituir, né, criar uma república chamada República Popular da Angola, certo? Então, socialista, né? República Popular da Angola e de regime socialista, que foi provavelmente com a ajuda da Rússia, né? Os angolanos sofreram muito, gente, muita humilhação, assim como os africanos, os da África do Sul, sul-africanos, né, da África do Sul. A África é um continente, né? A África do Sul é um país que tem na África, e a Angola também, Moçambique, Serra Leoa, Eritreia, Etiópia, Egito. Então a Angola sofreu muita pressão, né? Muita pressão dos colonizadores. Então nós temos aqui a diáspora africana, a diáspora negra. O que foi a diáspora negra, gente? A diáspora negra foi o momento em que os negros começaram a ser vendidos pelo mundo inteiro para ser escravo no Brasil, ser escravo nos Estados Unidos, ser escravo na Europa, ser humilhado, ser explorado de todas as formas, expulsos, arrancados de sua terra natal, de sua terra onde existiam seus familiares, a sua cultura. Isso a gente chama de diáspora negra, né? O apartheid foi um sistema, né, que existia na África do Sul, implantado pela Inglaterra. Negro não tinha direito, branco tinha direito. 80% da população sul-africana era negra e 20% era americana e 20% era inglesa. E os ingleses eram quem mandavam lá. Os brancos ingleses eram os que mandavam nessa região. Faziam o que queriam, criavam as leis para humilhar, para punir os negros, e os crimes mais bobos que tinha era punido às vezes com a morte, né, com a prisão perpétua, com uma sentença muito severa, enquanto o branco não tinha punição de praticamente nenhum crime cometido contra o negro. O negro não podia dormir na casa do branco, o negro não podia andar numa praça, não podia sentar no banco de uma igreja, não podia entrar no restaurante de brancos. Eu falei negro, né, gente? O negro não podia entrar numa igreja, sentar num banco de praça, andar numa praça, passar na calçada de uma escola de brancos. Então o negro era muito humilhado na sua própria terra, que era a África do Sul. Em 1992 surgiu um cara que passou 27 anos preso. O nome dele foi Nelson Mandela. Ele foi que promoveu, lutou durante 27 anos, mesmo preso na cadeia lá, escrevendo, insistindo na sua libertação, para um dia sair e um dia continuar lutando, né, pelos direitos dos negros africanos, pela igualdade, né, de direitos, a igualdade social que o negro merecia ter e merece ter e teve, né, a partir de 1992, com muita pressão que a ONU deu.
A África do Sul, a Inglaterra, que ainda mandava por lá, deu a liberdade ao povo africano e dando também o direito de Nelson Mandela se candidatar a presidente da República e ganhar. E desde 1992 que os brancos, os negros, são os responsáveis pela política, pela economia, pela polícia, pela comunicação que existe na África, certo? Os meios de comunicação, os meios políticos, os meios econômicos são tudo de responsabilidade dos negros. Gente, amém. Pelo amor de Deus, mais de 20 minutos de revisão. Muito obrigado. Aqui é para o 9º ano, viu, gente? Uma revisão para o 9º ano, viu? Segunda-feira tem a prova. Valeu. Não sei mais onde é que termina aqui, não.